Boa tarde a todos. Obrigado, senhores senadores. Agradeço a vossas excelências que... aquele dia foi um dia assim muito... Mudou tudo, eu acho. Acho que eu hoje talvez entenda que mudou até para o país. O meu filho, sabe, que o nome dele é Hugo Dutra do Nascimento Silva. Filho muito amado, muito companheiro, um jovem de 25 anos que trabalhava em 3 empregos. Ele era professor de dança de salão, ele era DJ também nessa área e trabalhava na área de informática. Então, muitas vezes eu tive que esperá-lo acabar um baile e pegar ele 2 horas da manhã, esperar lá e deixar ele no trabalho dele às 4 horas. E uma menina até do trabalho dele num dia me falou: cara, quantas vezes eu cheguei e encontrei o Hugo dormindo lá, porque 5 horas ele já tinha que estar, e às vezes ele estava trabalhando até às 2 horas. Então, o que eu quero falar é mais de amor, humanidade, sabe, indignação, mas principalmente de amor, porque aquele meu ato, aquele dia na praia, de recolocar aquelas cruzes, estava sozinho, tinha muita indignação. Mas eu quero deixar bem claro para todos que não tinha nenhum sentimento de ódio nem de raiva. Pelo contrário, é um sentimento de muito amor. Entendeu? Vou falar pelo ato primeiro. Aquele dia eu não participava do ato. Eu estava saindo da Covid, estava muito fraco, e o médico falou: Márcio, vai na praia tomar um pouco de vitamina D, para você se recuperar um pouco. E eu não tinha até nem tanta força para ir, porque minha esposa tinha que me levar, me ajudar. Aí resolvi ir com ela, fomos. Quando eu vi o ato da ONG Rio de Paz, eu vi de longe, e eu vi umas cruzes, eu me lembrei: caramba, já completamos 100 mil vítimas. Quando eu vi o ato, eu fiquei um pouco consternado, assim, caramba, lembrei a coisa do meu filho. E quando eu cheguei perto, eu senti uma felicidade. Falei: caramba, alguém está fazendo uma homenagem às vítimas. Fiquei super feliz. Mas quando eu cheguei perto, eu vi um grupo, e quero enfatizar bastante, tinha mais ou menos umas 60 pessoas, mas era um grupo de 5, 6 pessoas, hostilizando muito. Hostilizando e falando um montão de besteira, e assim, era uma coisa até irracional, porque ali era uma homenagem às vítimas. Pareciam que aquelas pessoas eram inimigas do que estava acontecendo. E eu já tinha antes, quero relatar, que eu tinha antes tido um problema muito grave. Para mim é grave, porque toda vez que eu tenho esse sentimento de raiva e ódio, para mim é muito grave. 3 dias enterrado meu filho, é um desabafo, tá? Não tô querendo acusar ninguém, sabe? Mas 3 dias depois de enterrar meu filho, foi um sábado, um domingo, eu não guardo datas porque eu não quero guardar essa data. Sabe, eu ouvi aquela fatídica frase: e daí? Eu não sei, não posso, eu não procurei ler, não procurei falar nada, mas toda a repercussão eu escutei lá no meu coração: e daí que seu filho morreu? Isso me gerou muita raiva, muito ódio, mas isso me fez muito mal, muito mal. Então eu já tinha tido alguns embates, porque 3 dias meu filho morto, teve um pronunciamento e aquela confusão, e as pessoas gritando, eu sou do Rio de Janeiro, eu moro em Copacabana, e uma pessoa estava com um megafone gritando: e daí, alto. Eu desci, que eu me senti muito ofendido com aquilo. Aí, quando eu cheguei lá, eu descobri quem era, pedi para a pessoa parar. E a pessoa não parou. Então, foram criando feridas, sentimentos, que me fizeram muito mal durante um tempo. Quando eu cheguei, isso foi um dia, uma semana antes de eu ir à praia, que foi, eu acho, um movimento um domingo. Quando eu cheguei, ali eu tive um ato de desespero, perdi a razão,
porque eu não aceitei aquilo, sabe? E fui contido pelas pessoas da rua, mas eu estava com muito sentimento, era muita dor, sabe? Era muita dor, era muita tristeza. Não dava. Eu falei pro cara, cara, meu filho morreu, cara, você vai ficar gritando e daí? O cara grita, mito, eu aceito isso, eu aceito a diversidade, eu aceito qualquer coisa, sabe? Eu não estou aqui para coisa, mas, porra, gritar e daí? Entendeu? Então, eu realmente, aquele dia, eu me desesperei e refleti durante a semana. E, por acaso, foi Deus que fez eu andar na praia naquele dia. E quando eu vi aquele ato dele, que quando eu não entendi, o cara começou a derrubar as cruzes, eu ainda pensei, e a minha esposa estava do meu lado, ela estava preocupada, porque a gente sabe da questão também da violência, da truculência dessas pessoas. Eu sou uma pessoa simples, eu sou uma pessoa, sabe, eu não faço mal a ninguém. Quando eu vi aquela cena, eu fiquei pensando, não estou acreditando no que eu estou vendo. Não estou acreditando, isso aí é muito irracional, muita maluquice. Sabe, o meu ato ali foi um ato de resistência, até por já estar acostumado a esses atos assim, porque eu sou quilombola, sabe, eu venho de origem quilombola. Então, eu já estou acostumado a sentir isso e passar, mas tudo, sabe? Mas só que eu pensei naquela hora, eu falei assim, caramba, ele vai tirar, eu olhei em volta e vi que ninguém se mexia, ninguém fazia nada. Aí eu olhei para o pessoal da ONG e eles não podiam fazer nada. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou fazer uma coisa, ele vai tirar, eu vou colocar. Ele pode ficar o dia todo tirando, chutando, eu vou colocar de volta. Mas num momento que eu raciocinei, sabe, eu tinha realmente amor, porque eu estava sentindo, eu falei, cara, será que esse cara não sente que está pisando na cova do meu filho? Que está chutando, sabe? Assim, uma falta de respeito muito grande. Então, passou aquilo, não esperava de dar essa repercussão toda, aconteceu, mas não parou daí. O problema é que não parou daí. Quando o meu filho, ele faleceu no dia 20 de abril de 2020. Ainda não tinham 10 mil vítimas. E eu entendo que os médicos fizeram tudo pelo meu filho. E eu acho que eu estou falando um pouco fora. Os médicos fizeram tudo o que podiam pelo meu filho. Naquele momento, o tipo de medicação não importava, porque eles não sabiam de nada. Nós mesmos não sabíamos. Então, naquele momento, eu agradeço tudo que aqueles médicos fizeram. Hoje eu não aceito que continuem, sabe, com essa maluquice. Não vou falar maluquice, porque isso não é maluquice. A gente, falando maluquice, a gente está colaborando, sabe, como uma desculpa. É irracionalidade, eu só posso pensar assim. E o meu filho, Hugo, ele começou a passar mal numa sexta-feira, ele teve um resfriado. Foi em março de 2020, final de março. E ele falou, pai, eu estou gripado. E a pandemia está bem no começo, não tínhamos nenhuma informação. E quando chegou no domingo, ele foi ao médico, ele morava com a mãe dele, eu estava sempre com ele. Ele foi ao médico e quando chegou assim, eu falei, Hugo, olha só, eu estou vendo aqui que a informação que nós temos é quando sentir falta de ar, a gente corre para o hospital. Ele falou, não, pai, eu até já fui medicado, mas eu estou piorando. Aí eu falei, então, daí eu fui lá vê-lo. Aí, como já tinha a coisa da Covid, aí eu falei assim para a mãe dele, e a mãe dele ao mesmo tempo ficou também doente. Eu falei, é melhor você se isolar e não ficar perto de ninguém, porque meu filho mora do lado com mais 3 crianças, e ele tinha tido uma chikungunya anos anterior e estava bem fraco. E o meu filho ficou totalmente paralisado em 2019 por causa da chikungunya. Graças a Deus ele já se recuperou. Então, eu falei isso, só que ele piorou. Aí na quarta-feira ele falou, pai, estou começando a sentir falta de ar. Corri para a casa dele, fomos para a UPA. E a falta de ar foi aumentando, porque o progresso da doença dele foi muito grande. Quando chegamos na UPA, teve um procedimento normal, fomos muito bem atendidos. Ele já estava com muita falta de ar e fez os exames. O que eu pensei? Como eu moro em Copacabana, eu pensei, a gente estava muito tempo lá, eu falei, Lugo, vamos, enquanto espero os exames, vamos na minha casa que eu vou te dar uma sopa, vou te dar alguma coisa. E fizemos isso. Só que ele consciente falou, pai, chegamos em casa, pai, eu vou ficar aqui no carro. Eu falei, Hugo, mas você precisa descansar. Não, eu vou ficar aqui no carro porque eu não quero contaminar. Eu posso estar com Covid. A gente pensou, eu não quero contaminar ninguém. E ele já estava com muita falta de ar nesse momento. E eu subi para minha casa, falei com a minha esposa. Ela falou, não, ele vai subir, a gente vai isolar a sala e vamos botar ele lá sentado, do lado, deitado. Fizemos uma cama para ele na sala, isolamos. Como minha esposa também trabalha na área da saúde,
e ela já estava, nós estávamos com todos os protocolos em casa. Aí eu forrei, botei lá, falei com ele, mas só que o que aconteceu? Eu moro no primeiro andar, ele resolveu subir de escada. Nesse momento que ele subiu de escada, ele quase desmaiou lá em cima. Então, deitou. É por isso que é muito, sabe, as pessoas têm que ter noção do que fala. Tem que ter noção do que fala. A última vez, meu filho vivo na minha casa, eu fiquei olhando para ele e olhando a respiração dele. Olhando ele do oxímetro, aí eu ficava, ele descansando, eu fiz uma sopa, ele não queria comer, eu fiz coisa, e esperando para levar de volta para a UPA. Aí eu ficava olhando a respiração dele, olhando, e pedindo, não, vai melhorar. Aí até que nós fomos para a UPA. Voltamos, os exames já estavam quase prontos, mas o que aconteceu? Mais pessoas chegaram. Os médicos ficaram mais presos. Então, levamos umas 2, 3 horas ali com ele, já falta de ar. Ele, pai, eu tenho que ir para outro lugar. E eu já estava pensando em arrumar alguma maneira de levar ele para outro lugar. Até que foi atendido, 1h30 da manhã, o Hugo foi para o oxigênio. Tá? Mas antes disso, o que você falou, que me comoveu muito, é que lá na UPA, eu sentei aqui, ele sentou ali, eu tenho até uma foto, eu tirei uma foto com ele, e ele não aguentava mais andar, porque a falta de ar era tanto que tirou toda a força dele. Eu botei ele na cadeira de roda. Foi a última vez que eu tive com meu filho assim, fazendo alguma coisa por ele, porque depois eu não tive chance de sabe, como o pai está ali do lado dele. Eu levei ele na cadeira de roda, ele com muita falta de ar. E não aguentava mais andar. Aí ele chegou, e o que aconteceu? Demos sorte ainda que vagou uma cama com oxigênio, que não tinha tanto. E eu ainda fiquei pensando, poxa, se agora ainda está no começo, eu ainda fiquei pensando com o pai dele, imagine depois, vai ser mais difícil. Então, daquele momento que eu levei ele lá, com falta de que ele não aguentava mais andar, foi os últimos momentos que eu tive com meu filho, eu não posso aceitar que alguém faça uma brincadeira com isso. Eu não posso aceitar. Eu não posso aceitar que alguém... sabe, que as pessoas façam, que a pessoa faça. E eu não posso entender como outros pais, outras pessoas acham que isso é normal. Meu Deus, isso não é normal, não. Isso não é normal, não. Não é normal. Entendeu? Há muito sofrimento. Eu fico pensando nas pessoas de Manaus, assim, que depois o sofrimento continua pra gente, porque não é só meu filho. Não estou falando do meu filho, não estou falando só dele. Estou falando de tudo que a gente vivencia. Então, continuou. Meu filho foi para lá. Aí ele mandou uma mensagem para mim, pai, estou melhor. No outro dia, ele mandou uma mensagem, pai, me tira daqui, eu estou muito mal, pai. Aí eu falei para minha esposa, não, eu tenho que ir lá, tirar ele de lá, fazer uma coisa. Ela falou, não, ele está na sala vermelha, você não vai conseguir. Eu falei, vou. Aí fui, conversei com a assistente social, fiz uma coisa que hoje eu sei que eu não deveria ter feito, mas um pai desesperado não mede consequências. Eu fui até a sala vermelha, quando deram uma bobeira, eu fui até a sala vermelha, abri a porta e fiquei fazendo sinal para ele, Hugo, teu pai está aqui, cara, fica bem, teu pai está aqui. Porque o meu filho anterior, ele teve a chikungunya, ficou na mielite, eu fiquei 2 meses no hospital com ele, tratando, limpando, porque não mexia daqui para baixo, entendeu? Mas o Hugo, aí eu fiquei fazendo sinal para ele, Hugo, teu pai está aqui, e ele fez um sinal assim, até que ele olhou e fez um sinal assim para mim. Eu queria que ele soubesse que o pai dele estava ali do lado dele, acompanhando ele, entendeu? Estava perto. Aí ele fez um sinal para mim, depois eu fiquei um pouco feliz, que ele falou, pai, eu não estou conseguindo respirar com a máscara, traz um canudo para mim. Eu levei o canudo para ele. Aí eu fui na rua, comprei, levei o canudo, sabe? E aí levei as coisas, aí eu entreguei tudo lá. Quando eu estou chegando em casa, aí ele mandou uma mensagem, a última mensagem do meu filho para mim, pai, eu acho que eu não vou conseguir. Eu mandei 3 mensagens para ele filho, você vai conseguir, cara, você é forte. Eu falei, faz assim, porque eu tive um período muito difícil com meu filho no hospital. Ele teve uma mielite transversa. E foi paralisando, e ficou praticamente sem mexer os braços, as pernas, e muita dor. Teve um dia que eu botei no meu filho mais velho, já estou falando o caso que você... Teve um dia desse meu filho mais velho que eu coloquei o terço no peito dele, falei, filho, pensa só nos teus 3 filhos que a gente vai passar por essa noite. E eu ficava a noite toda ali, era difícil, mas eu estava ali, eu estava conseguindo cuidar do meu filho, entendeu? Eu botava o oxigênio dele, botava o oxigênio dele e consegui cuidar do meu filho saiu de lá.
sabe? Que saiu de lá. E o Hugo eu não consegui, sabe, assim, é muito duro, é muito triste, não dá. O sentimento que eu fico não é só pela dor da morte, é por tudo que vem depois, cada deboche, cada sorriso, cada ironia, sabe, assim, sabe, no meu coração, são desabafos, mas para o coração foi muito difícil, eu não conseguia entender isso, por isso que essa CPI foi tão importante para mim, porque alguém apareceu e falou assim, pô, não me deu e daí? Alguém apareceu e falou assim, vou fazer alguma coisa por você, não importa se é partido, eu não quero saber. Isso aqui não é circo, não. Isso aqui a gente está falando de vida. A gente está falando de vida, de pessoas que morreram, sabe? Não é circo. Quem fala que é circo é porque não se importa com as pessoas que morreram. Então, eles são um verdadeiro palhaço, não somos nós. Entendeu? Quem falar que isso aqui é circo são os verdadeiros palhaços. Desculpem falar assim, mas não dá. Sabe? Aí, a última mensagem que ele mandou para mim foi isso. Pai, eu não vou conseguir, eu mandei mensagem. Ele viu minhas 3 mensagens. Aí, na sexta-feira, dia 3, que era dia santo, a médica me chamou, eu ainda fui todo contente, pensando, poxa, acho que ele melhorou e transferiram ele para a sala amarela. Ela falou, seu Márcio, desculpa, mas seu filho vai ter que ser entubado. Ela tinha falado, nós fizemos de tudo, seu filho vai ter que ser entubado, vai ser transferido para o Hospital Ronaldo Gazola, que era a referência. Quando ela falou isso, eu já não escutei mais nada, meu mundo caiu, só consegui ligar para minha esposa e falar, me ajuda porque eu não tenho mais condições de nada, porque ali eu já fiquei muito preocupado. E ele foi para o Hospital Ronaldo Gazola, ficou lá 15 dias, foi muito bem cuidado, eu tenho que muito agradecer toda a equipe, todas aquelas pessoas que estavam lá. Eu fiquei no hospital algumas vezes, eu vi a guerra que é no hospital, a luta que é. O dia que meu filho chegou, chegaram mais ou menos umas 30 ambulâncias. Então, eu fiquei de meio-dia, só fui ter alguma notícia às 6h30, mas totalmente compreensível, porque tinha muita gente precisando de ajuda, sabe? E realmente não tinha muita notícia para dar, o que falar. E tudo bem. E são outros fatos que acontecem. Então, eu participei, dentro do hospital, a luta que os médicos têm, todas as pessoas têm com aquelas pessoas. Quando eu comecei a ouvir de pessoas falar que invadiu o hospital, eu falei, eu não acreditei. Eu falei, não, que isso? Eu não estou acreditando nisso, eu resolvi conferir. Então, é outro fato, que assim, eu estou falando as coisas que foram me incomodando e eu não acreditava. Eu falei, se chegar lá no Ronaldo Gazola, pode ser quem for. Eu, como pai, não vou deixar entrar, vai ter que me matar, vai ter que passar por cima de mim. Porque eu via a luta daqueles médicos lá, chega um, chega outro, tem que tratar desse, tem que tratar daquele, não tem tanta gente, aí um fica doente. Eu vi essa luta. Eu vi essa luta diretamente lá dentro, várias vezes. Então, eu não aceitei. E tudo foi se passando. E aconteceu aquele ato, aí eu pensei assim, poxa, eu tentei contar a minha história, não vou deixar que as pessoas contem a minha história. E falei, e eu não esperava dar essa repercussão toda, e não esperava que fosse tão simbólico, esse ato fosse tão simbólico. Mas as coisas continuaram, sabe? E quando eu acho que um verdadeiro líder, sabe assim, um verdadeiro líder que tem que ir o melhor das pessoas, do seu povo, não o pior. E eu fui sofrendo, e teve um certo momento que parecia que meu filho era o culpado de ter morrido. Meu filho virou o marginal porque morreu de Covid. Eu virei, sabe, alguma coisa ruim. E naquele dia da praia, eles começaram a me agredir, não pelas palavras, porque me chamaram de comunista, de petista, de não sei o quê, tal. E eu nem sabia o que... sinceramente, eu nunca estudei o comunismo a fundo para saber o que é comunismo, não é isso. Mas o que... nem eles sabem, o problema é esse. Mas é o que acontece. Mas a ação de ofender, apenas por ofender, e quando descobriram que era apenas um pai que estava triste por causa do seu filho, foi um constrangimento geral, porque quando eu saí já não tinha mais nenhum deles. Entendeu? Mas tudo bem, isso aí foi passando. Mas depois, o que me fez assim também ficar muito feliz com a CPI foi essa questão de eu me sentir aliviado, como a minha companheira Kátia aqui falou, me sentir aliviado que tinha as instituições fazendo alguma coisa para a gente, porque não dá para entender. Um pai que perdeu um filho, um cidadão comum, sabe, certas atitudes, não tem como entender. Eu quero entender. Eu acompanho a CPI, eu trabalho na parte da manhã, aí vou para casa almoçar, acompanho bastante,
Depois, quando eu, às vezes não trabalho na parte da tarde, acompanho bastante, vejo um trabalho interessante, e eu concordo com foi a minha amiga Rosane que falou, não sei se foi ela que falou, mas as vidas salvas, que isso, sabe? Eu acho que aqui, como o senador falou, nós não estamos querendo assim, vingança, eu não quero nada disso. Eu, sinceramente, eu quero entender o que se passa na cabeça desses seres humanos, sabe, irracionais, porque eu quero entender isso, porque pessoas que me conheciam, amigos, que eu pensava que eram amigos, né, que conheceram o meu filho desde que nasceu, com atitudes totalmente irracionais, sabe? O que eu daria, meu Deus, na minha vida, eu daria a minha vida para meu filho ter chance de ter se vacinado. Não tinha perspectiva de vacina ainda, sabe? Não tinha ainda máscara. Aí outra reclamação que eu faço, porque até hoje eu não recebi do Ministério da Saúde uma informação correta. Sabe, eu tive que ter as minhas informações através da imprensa, através de pessoas. Meu Deus, que isso? O Ministério da Saúde, eu não sei, sabe, assim, não me deram informação. Eles tinham que me dizer, você tem que usar máscara, você tem que se vacinar. Não é esse o protocolo, não é isso que a ciência manda? Por que eles não falam? Entendeu? Agora, outro caso também muito, assim, que dói muito. Sabe, eu tenho que falar, não dá para ver um ministro da Saúde, desculpe, Vossa Excelência, mas não dá para ver dando um risinho de deboche. Sabe, não dá dando deboche, que nós perdemos. Eu perdi um filho, não só um filho, mas minha irmã morreu no mesmo dia que sua mãe. Minha irmã morreu no mesmo dia que a mãe dela, dia 26 de abril de 2021. Um ano depois, meu filho não tinha se vacinado ainda, tendo vacinas. E a gente descobre que as vacinas não chegaram, a importância da CPI. Sabe? Não chegaram por causa disso. Mas talvez a maior importância que eu vejo da CPI é a vida que foram salvas depois que começou. Por isso que eu não vejo isso aqui como ser uma palhaçada. Porque tiveram que fazer alguma coisa, tiveram que agir, entendeu? Então, não só, sabe, assim, como eu disse para a Kátia, eu quero sair daqui só para curtir meu luto, meu Deus do céu, mas eu precisava desse desabafo. Eu quero sair daqui só para curtir meu luto. Não dá para entender, eu quero que alguém me faça entender, não é o fato de não usar máscara, por que lutar contra a máscara que salva vidas? Por quê? Eu quero entender. Por quê? Por que lutar contra a máscara? Por que lutar contra a vacina? Pô, sabe, eu daria tudo para ter, sabe, porque meu filho tivesse tido essa chance, ele não era um número. Sabe, ele era uma pessoa, era um menino maravilhoso, como outros. Eu não quero que ninguém se coloque no meu lugar, porque é muito triste, é muito duro, eu não quero isso. Eu só quero que essas pessoas, sabe, que com esses atos irracionais, pensem, não sabe, que esse garoto aqui não tem culpa de nada, não. Nem eu, como pai dele, temos culpa de nada, não. Tá? Eu daria tudo para que ele tivesse sido vacinado, eu daria tudo para que a gente tivesse o protocolo, eu daria tudo para ter orientação, sabe? Eu daria tudo para ter orientação. E nós não tivemos. Então, eu como pai, como pessoa, não é questão. Não é questão assim, eu quero entender por quê, só por quê, porque, sabe, quando a Kátia falou, quando eu tive a notícia que um médico deu muito consternado até, e eu tive que reconhecer meu filho, sabe, o último momento que eu tive com meu filho, que eu fui reconhecer, ele estava dentro de um saco. Sabe, ele estava dentro de um saco. Eu tive que orar bastante, pedir a Deus para conseguir ir lá reconhecer meu filho, porque como pai, era a última coisa que eu tinha que fazer por ele. Eu não pude dar um abraço no meu filho. Eu não pude dar o último beijo. Eu cheguei a levar uma roupa para vesti-lo. Eu não consegui fazer nenhum ato simbólico, nenhum dos atos simbólicos. Eu tive que ficar parado 3 horas na porta do cemitério, ou 4, olhando um carro, sabendo que meu filho estava ali dentro, para ser enterrado. Entendeu? Então a minha dor não é mimimi.
Não é. Dói pra caramba mesmo, dói, entendeu? Então não aceito que ninguém aceite isso como normal. Não é normal. Não é normal. Não é. Sabe, não é normal. Essa dor não é de todas as pessoas, não é minha só, não. É de todas as pessoas que perderam. De todas as pessoas que perderam. Pessoas tão queridas. Porque todos são queridos. Não importa que meu filho tenha 25 anos, isso não é relevante. Não importa que a mãe dela tenha 80. São vidas, são pessoas que a gente ama, como todos aqui amam. Então, eu espero que quando esse relatório chegar na mão das pessoas que tem que chegar, eles escutem o que nós falamos, que todas essas pessoas que falaram, porque nós aqui não somos políticos, não somos nada, mas somos pessoas que vivenciaram e sofreram com isso, entendeu? Então, eu teria vontade, mas, sabe, é meio difícil. Eu acho que nós merecíamos um pedido de desculpa. Nós merecemos um pedido de desculpa da maior autoridade do país. Isso. Entendeu? Porque não é questão política, se é de um partido, se é de outro. Nós estamos falando de vidas, de pessoas. Cada depoimento aqui, eu acho que cada depoimento, um sentiu o depoimento do outro e acrescentou o que o outro tinha para falar. Entendeu? Então, a nossa dor não é mimimi, nós não somos palhaços, entendeu? É real, sabe? A minha irmã poderia estar vacinada. Então, o trabalho que foi feito aqui, senhores senadores, eu tenho um grande agradecimento. Para mim, não importa de qual partido cada senador é. Isso, para mim, não tem importância. O que importância é que, como o senador Omar Aziz diz, o Hugo não volta mais, mas eu tenho o Tiago, eu tenho o Lucas, eu tenho 4 netinhos, que, inclusive, eu fiquei quase mais de um ano sem poder chegar perto deles. Entendeu? Então, eu estou aqui, sabe? Claro que por ele e por outras pessoas que gostariam de ter chance de falar tudo isso e não tinham, sabe? Agora, eu quero deixar bem claro, o meu sentimento não é um sentimento de raiva nem ódio, porque é esse sentimento que eu combato. As últimas palavras que meu filho deixou para mim foi essa aqui, ó. Amor e paz. Quando eu tive esse sentimento, eu vi as palavras que ele deixou para mim, eu falei, não é isso que eu estou combatendo. E a gente combate realmente o ódio com amor. E eu não quero, sinceramente, um país que dê arma para os meus filhos, para os meus netos. Excelente. Não quero. Eu quero um país que dê livros de educação, sabe? Eu quero que os senhores que nos representam, né? Aqui é a nossa casa e a gente tem que entender que aqui é a nossa casa, que a gente tem que confiar no trabalho de vocês, que a gente tem que fiscalizar, sabe? Que a gente tem que cobrar, mas também tem que elogiar. Sabe, colocaram às vezes muito tempo que na minha cabeça que política não servia para nada. Mentira, serve para tudo. A nossa vida é uma política, porque aqui está a causa, mas a consequência chega lá nas 6 horas, 7 horas que meu filho levou para ter um respirador. Tá? A causa está aqui. Então, eu tenho um grande agradecimento sobre todo esse trabalho. Talvez eu tenha esquecido algumas coisas, mas eu acho que o relato principal é da dor que nós sentimos em relação a isso. Sabe, eu aceito com muito bom grado qualquer erro humano, mas eu não aceito que seja desumano para errar. Muito obrigado. Valeu, Caboclo.